Já no começo do filme conhecemos o garoto chamado Jude, a sua mãe Liza e também o seu pai chamado Sam. E já no início ficamos sabendo de que no passado aconteceu um assalto na casa da família. E nisso o Jude e a Liza, que presenciaram o roubo, acabaram desenvolvendo traumas com essa situação. O Jude teve um mutismo seletivo, que é quando o indivíduo para de falar verbalmente. Então, para se comunicar, ele escreve em seu caderno. E a Liza tem pesadelos durante a noite. E devido a esses problemas, a família resolveu recomeçar. Eles decidiram se mudar para uma nova casa longe da cidade, onde lá essa casa era próxima da mansão do Hilschen. Enquanto a família passeava pelo local, o garoto acaba se distanciando do casal quando ouve vozes sobrenaturais. E através das vozes ele é levado até o boneco Brahms que havia sido enterrado. Após desenterrar, eles se encontram novamente e decidem levar o boneco para casa. Enquanto a Liza estava limpando o Brahms, vemos que o boneco tinha levado aquela antiga lista de regras que teria que ser seguidas. E naquela mesma noite vemos através do espelho que o boneco havia mexido a sua cabeça. No próximo dia percebemos que o boneco estava usando o seu uniforme tradicional e o garoto estava começando a cumprir as regras que o Brahms havia mencionado. Mais tarde, o Jude e a sua mãe resolvem fazer um passeio e no meio do caminho eles conhecem o Giuseppe, que estava supervisionando o local junto com seu cachorro, onde ele dizia que estava tomando conta da propriedade do Hilschen. Ele também faz a gentileza de acompanhá-los até em casa, onde lá ele conhece o Sam. Enquanto o casal conversava, Liza dizia que era muito estranho o fato do boneco ser enterrado e começa a questionar o motivo pelo qual poderiam ter feito isso. Preocupada, ela resolve ir até o quarto do seu filho para jogar o boneco fora. Porém, o casal acaba escutando atrás da porta o seu filho voltando a falar. Então, depois desse acontecimento, ela acaba mudando de ideia. Ao entrar no quarto, eles perguntam para o Jude o que ele estava falando com o boneco. E o garoto diz através da escrita que estava conversando sobre o cachorro e que o Brahms não gosta dele. E durante a noite vemos que a Liza continua tendo os seus pesadelos. No próximo dia, a Liza encontra o senhor urso do Jude rasgado. Ela vai tirar satisfação com o garoto e ele diz que não foi ele que fez aquilo. Então a mãe dele dá uma bronca nele e fala para ele ir para o seu quarto para repensar sobre os seus atos. Nisso o boneco fica na sala. Só que o Brahms resolve chamar a atenção da Liza ligando a televisão. Então ela pensa que foi o Jude e vai até o quarto dele. Chegando lá, ela dá uma bronca no menino, falando que ele não poderia ter saído do quarto sem ter antes pedido desculpas. Após isso, ela percebe que o boneco que estava na sala havia sumido. Então ela vai novamente até o quarto do garoto. Porém, a porta estava trancada. Em seguida, ela encontra o Jude que tinha saído para buscar um copo d'água. Após isso, a porta é destravada, e quando ela abre, ela encontra o Brahms lá. No próximo dia, o casal resolve falar com a psicóloga sobre a amizade que o Jude tem com o boneco. A psicóloga diz que o boneco pode estar ajudando o Jude como uma válvula de escape para processar o trauma. Depois disso, a Liza começa a fazer pesquisas sobre como identificar um boneco antigo. Nisso, ela encontra que para identificar é só ver o número de série que normalmente estaria nas mãos ou nos pés do boneco. Ela então vai até o Brahms e pega o número de série dele. Só que quando ela vai verificar, acaba não encontrando nada. Mais tarde, ela acaba encontrando o caderno do garoto com os desenhos que talvez ele tenha feito. Enquanto jantavam, vemos que o garoto estava cumprindo todas as regras do boneco. Sua mãe diz para ele que não são as regras do boneco que seguimos nessa casa. Após ter falado isso, ela sai do local. E o Brahms, irritado, derruba a mesa de jantar. Mais tarde, Liza resolve mostrar o caderno de desenhos do Jude para o seu marido.
Porém, aqueles desenhos estranhos não estavam mais lá. Devido ao comportamento que o garoto estava mostrando, o casal planejava jogar o boneco fora no próximo dia. Na próxima cena, o Giuseppe descobre que o seu cachorro estava morto. Ao amanhecer, o casal descobre que o Jude havia sumido com o boneco. Então, eles começam a procurar o garoto. E a Liza encontra o Jude dentro da mansão dos Hilschen. Só que tem um detalhe, o Jude havia voltado a falar. Logo depois aparece o Sean e o Giuseppe. Liza pergunta para o Giuseppe o que tinha acontecido na mansão. E ele conta que havia uma família que morava há muito tempo, que tinha um filho que enlouqueceu e matou uma garotinha e se queimou no incêndio. Ele usava uma máscara para esconder as suas cicatrizes e morou dentro das paredes da mansão por 30 anos e nunca saiu. Os pais dele haviam cometido suicídio e depois disso o filho deles acabou piorando mais. Matou um homem e tentou matar mais dois. E no final ele acabou se matando. Liza então pergunta para ele qual era o nome do filho deles. E o Giuseppe diz que o nome dele era Browns. Mais tarde a família recebe a visita dos parentes, mas acaba não ficando por muito tempo, porque o primo do Jude, chamado Will, estava zoando demais o Jude e o boneco. Então o Browns resolve dar um ponto final nisso, fazendo com que acidentalmente o garoto caísse sob a estaca de madeira. Após ter o seu peito perfurado, o Will é levado para o hospital pelo Sean e por sua família. Mais tarde, enquanto o Browns estava sozinho, Jude resolve falar toda a verdade para sua mãe. Ele conta que o boneco fica o tempo todo dizendo para ele que os dois vão morar juntos na mansão para sempre. E se caso ele não fosse, o boneco mataria sua mãe e o seu pai. Na próxima cena, descobrimos pelo Sean que o garoto da estaca vai ficar bem. Enquanto isso, a Liza consegue acertar o número de série do Browns, que estava na posição invertida. Nisso, ela encontra relatos que outras crianças que haviam cometido assassinatos diziam que foram influenciadas pelo boneco a fazerem isso. Já no hospital, o Sean conhece um cara que dizia saber sobre o Hilschen. Ele conta que antes do Hilschen houve várias tragédias na mansão. Uma delas foi um garoto que matou a própria mãe e o irmão, convencido que o boneco falava com ele. Ele também diz que depois do Hilschen, um homem desconhecido chamado Giuseppe comprou a mansão e depois disso ficou louco e desapareceu. Então, após ter escutado isso, Sean resolve voltar para casa. Enquanto isso, Giuseppe aparece na casa da família e usa sua arma para ameaçar a Liza. O velho conta que quando chegou na mansão, ele foi guiado por vozes, onde ele foi levado até o boneco que estava todo quebrado. Então, essa voz falou para ele consertá-lo. O velho também revela que antes deles vierem, o boneco já sabia que eles viriam e que o Jude o encontraria. Por isso, o boneco pediu para que o Giuseppe o enterrasse. Em seguida, a Liza ataca o Giuseppe, que acaba desmaiando. Após isso, ela vai à procura do seu filho que estava na mansão. Chegando lá, ela se distrai e o Jude, que estava sendo controlado pelo Browns, pega a arma. Mas antes que ele a matasse, o Sean aparece silenciosamente e dá uma marretada no Browns. Nisso podemos ver a face do boneco que ainda estava vivo. Em seguida aparece o Giuseppe e o boneco usa os seus poderes sobrenaturais para matá-lo. Depois disso, o Jude pega o boneco e o joga na lareira, fazendo assim o boneco virar churrasco. No final, vemos que a família havia voltado para sua casa de origem. Porém, quando o Jude vai dormir, percebemos algo de errado. O garoto havia colocado a máscara do Browns, e diante do espelho ele diz: "Boa noite, Browns. Acho que seremos felizes aqui, se eles seguirem as regras."